A Lua, aula número 164. A Lua, na poesia de Cruz e Souza, Manuel Bandeira, Olavo Bilac e Antônio de Godoy. A Lua, Cruz e Souza. Monja. Ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Nas flóridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, passam sombras angélicas, nivosas, lua, monja da cela constelada. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos que vão pelo ar noctúmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. Vamos deixar no vídeo a poesia de Cruz e Souza. Essa poesia ornada, mística, exótica, em que ele personifica a lua. Personificação da lua, uma verdadeira prosopopeia. Está no vídeo, vamos ir com calma. Algumas palavras que o sentido pode não ser muito comum no uso diário e pode ser, então, ignorado por alguns. Vamos ver com detalhes o poema. Ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada. Nívea é de neve, ou também da cor da neve, ou então branca, e bastante branca. Nívea, luz siliciada, como silício. Silício, aquele instrumento de suplício de algumas pessoas que colocam na cintura, feita de couro, de lã, com pregos para o sacrifício individual. Então, a luz é como se fosse o silício da própria lua, nas suas bordas, cercando a lua. A tua nívea e luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Nas flóridas searas ondulosas, floridas, ou cheia de flores. Searas, a plantação do trigo ou de outra substância na mesma dimensão do trigo, outros cereais. Então, na flórida searas ondulosas, então a plantação ondulosa do trigo, cuja folhagem brilha fosforeada, que tem a luz do fósforo, ou seja, iluminada, ou iluminada como fósforo. Passam sombras angélicas, nivosas, cheia de neve. Lua, monja da cela constelada. Constelada é recamada de estrelas, ou cercada de estrelas, ou repleta de estrelas. Olha a imagem. A lua
cercada por uma estrela, então está presa entre as estrelas são as grades da Lua, e ela está presa, e sem dúvida nenhuma, personificando a Lua como se fosse uma monja. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos que vão pelo ar noctúmbulos pairando, noctúmbulos que anda de noite, sonhos que andam à noite, noctúmbulos. Então, que vão pelo ar, noctúmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. O maior poeta simbolista do Brasil é Cruz de Souza. Já houve opiniões de que é o maior poeta simbolista de todos os tempos, incluindo a Europa. Nós ouvimos um poema, uma linguagem musical, uma linguagem simbólica, personificação da Lua, a Lua está personificada, e o assunto está relacionado com o espiritual, com o místico, com o conhecimento intuitivo e não lógico. A poesia está longe do movimento positivista de Comte, está longe do panteísmo de Spinoza, do socialismo de Karl Marx, do evolucionismo de Darwin, está próximo da teoria de Freud, do sonho, da imaginação, do sentimento. A maioria das nossas decisões são decisões do inconsciente. Nada é lógico nesse poema. Ele é místico, ele é sentimental, está perto mais do romantismo. Ele retoma as ideias românticas, negando, de uma certa maneira, a precisão do realismo. Vamos tomar a primeira estrofe. Ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Lendo esse poema, eu vejo e percebo que o poeta projeta na lua a sua visão de paisagem. E essa paisagem, para o poeta, é cheia de amargura, é cheia de tristeza. As rosas surgem murchas e brancas, como que congeladas pelo efeito da claridade do luar. Existe uma identidade entre a lua e as rosas. A lua é triste e amargurada e as rosas são murchas e congeladas. Leia no texto. A tua nívea luz siliciada, luz da cor da neve, mortificada com silício. Como é que eu devo entender isso? Entenda, lua cheia. Fazem que mostra a terra sua face inteiramente iluminada. É o silício, é o arco que fecha. Fantasma de brancuras vaporosa, fantasma de brancura vaporosa. O fantasma. Qual seria o feminino dessa palavra? Existem algumas palavras em língua portuguesa que o feminino eu faço mudando apenas o artigo. O gerente, a gerente. O telefonista, a telefonista. Mas há certas palavras em língua portuguesa que nem o artigo eu flexiono. Aquelas primeiras que eu disse chamam-se palavras de comum de dois gêneros. E algumas palavras que são sobrecomuns.
são comuníssimas, ou seja, nem o artigo varia para indicar o feminino. O fantasma é masculino e feminino. O cadáver é masculino e feminino. O carrasco, masculino e feminino. A criança, a pessoa, a vítima, sobrecomuns. Voltando, há certas palavras que eu indico o feminino pela terminação. Filho, filha. Há certas palavras que eu indico o feminino meramente pelo artigo. O telefonista, a telefonista. E a palavra que nem o artigo se altera. O apóstolo é o homem e a mulher. Vamos ver a segunda estrofe. Vamos ver a segunda estrofe. Nas flóridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, passam sombras angélicas nivosas, lua, monja da cela consternada. Lua, monja da cela consternada? É a clausura religiosa da monja. Lua, monja da cela constelada. As estrelas cercam a lua, como se fossem as grades. Então, o sentido é místico, é uma monja cercada pelas estrelas. Os dois últimos tercetos. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos que vão pelo ar, noctúmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, sonhos mais secretos. Sintaticamente, o sujeito da oração filtros dormentes dão o quê? Os sonhos mais secretos. A quem? Aos lagos quietos, ao mar, ao campo. Então, sujeito da oração filtros dormentes, os sonhos mais secretos, objeto direto. A quem? Aos lagos quietos, ao mar, ao campo, objeto indireto. Que vão pelo ar, noctúmbulos pairando. Que vão pairando pelo ar. Observa, se perguntar qual é o sujeito de vão pairando pelo ar, noctúmbulos, se perguntar, é possível que o aluno responda sonhos. E ele acertou. Mas acertou logicamente, não acertou gramaticalmente. Se o examinador insiste em perguntar qual é o sujeito gramatical, que está escrito, gramatical, vão pelo ar, noctúmbulos pairando, é o que? É a partícula que no lugar de sonhos. Sonhos mais secretos, os quais sonhos vão pelo ar, noctúmbulos pairando. Esse aqui é um pronome relativo. A oração que ele une é adjetiva. E ele, que, funciona como sujeito da oração. E noctúmbulos aí é um predicativo do sujeito. Os sonhos mais secretos vão pairando noctúmbulos. Predicativo do sujeito. Vamos ver a lua. Vamos ver a lua de Manuel Bandeira. A lua em Manuel Bandeira. Satélite. Fim de tarde, no céu plúmbeo, a lua baça paira muito cosmograficamente. Satélite. Desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo de melancolia, não é agora o golfão de cismas, o astro dos loucos, dos enamorados,
mas tão somente satélite. Ah, lua desse fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais, fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Manuel Bandeira está falando da Lua, depois dos preparativos de pesquisar a Lua e de tomar a Lua. A Lua foi conquistada em julho do ano 1969. Então, os preparativos, ou logo depois do homem pisar a Lua, Manuel Bandeira, então, tira a Lua romântica, né? Deixa a Lua apenas satélite, absolutamente racional. A Lua de Cruz e Souza é sonho, é devaneio, é pensamento onírico, é subjetivo. A Lua de Manuel Bandeira, satélite, é meramente, simplesmente satélite. Nada há de místico, de espiritual ou de imaginativo. É evidente que a Lua de Cruz e Souza foi escrito lá no final do século XIX. Satélite, de Manuel Bandeira, o poema foi escrito precisamente no momento em que o homem parte para conquistar a Lua. Julho do ano 1969. Por isso que ela está retirada do místico, apenas satélite. Cruz de Souza vê a Lua a partir de pensamentos íntimos. E o segundo vê a Lua desmistificada. Lua, monja. Para Cruz de Souza, a Lua é monja. Para Manuel Bandeira, apenas satélite. Vamos ver isso no texto de Manuel Bandeira. Expressamente, Bandeira retira a Lua à dimensão subjetiva de monja. Onde ele vai fazer isso? Vamos ver no texto. Despojada do velho segredo de melancolia, está aí despojando a Lua do sentimento romântico. Não é agora o golfão de cismas. A Lua não é agora o golfão, a montanha enorme de cismas, de pensamento. É satélite, é um satélite. Não é agora o astro dos loucos e dos enamorados. Não é mais, é satélite. Sem show para as disponibilidades sentimentais. Usando ainda uma palavra estrangeira na poesia nossa, brasileira, demonstra a característica de um pensamento, de uma poesia moderna. É que Cruz de Souza é sublime, tem um pensamento sublime, um dos maiores poetas do simbolismo universal, incluindo a Europa, universal. Europa e América é um dos maiores poetas do simbolismo do mundo ocidental. Vamos lembrar algumas poesias de Cruz de Souza. Cintila e canta na canção das cores, na harmonia dos astros sonhadores, a canção imortal da formosura. Para as estrelas e cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais espaços de nuvens brancas e a amplidão vestindo. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tarde, natureza. Manuel Bandeira, grande poeta brasileiro, tem um estilo completamente diferente de Cruz de Souza.
Ele é moderno. Vamos lembrar alguns poemas dele, só o início, só alguns versos de alguns poemas. Sino de Belém pelos que ainda vêm, sinos de Belém batem bem, bem, bem. Estou farto do lirismo cometido, do lirismo bem comportado, do lirismo que vai ao dicionário pesquisar o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas! Esse é o Manuel Bandeira. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco! São Pedro bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. A Lua. Olavo Bilac. Rio abaixo. Estou lendo um poema do meu livro de curso de literatura, do romantismo ao simbolismo. Rio abaixo. Treme o rio a rolar de vaga em vaga. Quase noite. Ao sabor do curso lento da água que as margens em redor alaga, seguimos. Curva os bambuais o vento. Vivo há pouco de púrpura sangrento, desmaia agora o ocaso. A noite apaga a derradeira luz do firmamento. Rola o rio a tremer de vaga em vaga. Um silêncio tristíssimo por tudo se espalha. Mas a lua lentamente surge na fímbria do horizonte mudo. E o seu reflexo pálido, embebido como um gláudio de prata na corrente, rasga o seio do rio adormecido. A poesia de Bilac que está no vídeo é parnasiana. A observação, ele observa um fenômeno. É panteísta. O universo é Deus. O panteísmo, o parnasiano gosta muito de escrever a noite, a cavalgada, a floresta, um copo, um vaso chinês, a descrição. Veja que o verbo fica sempre no presente do indicativo. É o descritivo, é o parnasiano. E a poesia é tecnicamente perfeita. Tecnicamente perfeita. A beleza dessa poesia é a poesia. É a maneira de escrever. É a arte. É a arte pela arte. Vamos ir com calma a poesia de Olavo Bilac, a lua de Olavo Bilac. Treme o rio a rolar de vaga em vaga. Quase noite. Ao sabor do curso lento d'água que as margens em redor alaga, seguimos. Curvos bambuais, um vento. Em Jambemã, o cavalgamento é um processo poético em que o verso, ele encavala no verso que segue. Ele vai buscar o sentido dele imediato no verso seguinte. Ouça, olha. Quase noite, ao sabor do curso lento d'água. Isso é enjambemã, cavalgamento, que as margens em redor alaga, seguimos. Curva os bambuais, o vento. Ele colocou o verbo curva, curvar no singular, curva, os bambuais, o vento. E ele fica tranquilo que o aluno, ao ler, vai perceber que o sujeito da oração é vento.
para concordar com curva. Aliás, curva concordando com vento. O vento é a palavra regente e curva é a palavra regida. Então, o vento curva os bambuais. E o autor escreveu assim e ele fica tranquilo. Se bambuai estivesse no singular, curva ou bambual, o vento, eu teria que imaginar que o vento é o sujeito da ação pela lógica. Mas o autor não deixou essa segunda interpretação. O vento curva os bambuais. Curva os bambuais o vento. Vivo há pouco, de púrpura sangrento, desmaia agora o ocaso. Vivo há pouco, olha esse A com H. Quando você quiser designar tempo, e esse A com H é sinônimo de faz, do verbo fazer, quer dizer, vivo faz pouco, eu o encontrei há 2 meses, ou seja, faz 2 meses, esse A é com H. Se a circunstância for futura, esse A é sem H. Eu verei minha namorada há 2 dias, esse A sem H. Eu vi a minha namorada há 2 dias, faz 2 dias, é com H. Vivo há pouco de púrpura sangrento, desmaia agora o ocaso. Ocaso é o pôr do sol. Ocaso. A noite apaga a derradeira luz do firmamento. Outro enjambemã. Outro cavalgamento. A lua apaga a derradeira luz do firmamento. Rola o rio a tremer de vaga em vaga. Olha a ideia do autor, a repetição do R, que dá o movimento da água. Rola o rio a tremer de vaga em vaga. Um silêncio tristíssimo por tudo se espalha. Mas a lua lentamente surge. Cavalgamento. Na fímbria do horizonte, na linha do horizonte mudo. Último terceto. E seu reflexo pálido, embebido, como um gláudio, como uma espada de prata na corrente. Olha que imagem feliz. Olha, a luz da lua é uma espada na corrente que rasga o seio do rio adormecido. Lindo poema. Parnasiano. Como desfecho, não nos esqueçamos o que eu sempre falo. Prova de vestibular é uma prova de interpretação de texto. É o que eu estou fazendo agora, interpretando o texto. Prova de vestibular é ler um texto e saber o que está escrito. Língua portuguesa é importante para os estudos de outras matérias, para a vida. É importante a língua portuguesa. Falar e pensar é a mesma coisa. Quando eu penso, estou falando sem ruído. Essa é a palavra, o conhecimento da palavra. Vamos ver a lua como desfecho. Antônio Godoy. Antônio Godoy, ele nasceu em Pindamonhangaba, em 1874, e morreu moço, em 1905. Se formou pela Faculdade de São Francisco, pela USP. Se formou pela São Francisco e teve a carreira de delegado de polícia em São Paulo. Dizem seus biógrafos que foi um grande funcionário público como delegado-chefe de polícia do estado de São Paulo. A rua Antônio Godoy, que é no centro de São Paulo, é em homenagem a ele. E, se não me engano, é na rua Antônio Godoy que havia a Secretaria de Segurança Pública. Então, deram o nome da rua em que ele trabalhava, no centro da cidade de São Paulo. Vamos ver a lua dele? Lua do poeta Antônio de Godoy.
místico. Lua, noiva do azul, Verônica sombria, sobe à igreja do céu para o eterno noivado. Amplo e curvo cintila o espaço iluminado como um palho de luz em funeral ao dia. Tem volúpias o luar que roça à noite a fria face. Profano ser, feito para o pecado, eu não posso beijar o teu rosto sagrado, santo como talvez o rosto de Maria. Deus, as pálpebras fecha e fica a noite escura. Sombras descem à terra e a noite desce calma, enche o peito de amor e põe sossego na alma. Ah, se deres um beijo em minha boca impura, por glórias cantarei os beijos que me deres, bela Nossa Senhora, entre outras mulheres. A minha pátria é a língua portuguesa.